Olá, sejam muito bem-vindos a mais um E-Café, o programa de entrevistas que todas as semanas traz convidados especiais para uma conversa descontraída e informal. Hoje temos o prazer de receber uma figura bastante ativa em várias áreas da nossa comunidade, o enfermeiro José Rodrigues. Ele é o interlocutor do Centro de Respostas Integradas de Viseu para a equipa de tratamento do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências, docente na Escola Superior de Saúde de Viseu e ainda treinador de futebol. Um homem de múltiplos talentos e responsabilidades que nos vai falar sobre o seu percurso profissional e partilhar um pouco do seu lado pessoal. Enfermeiro José Rodrigues, seja bem-vindo ao E-Café e obrigada por estar aqui connosco. Passamos então agora às perguntas. Como é que foi o seu percurso até chegar ao Centro de Respostas Integradas de Viseu? Bem, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje, é com todo o gosto que eu faço. Bem, o meu percurso não é diferente da maior parte dos estudantes universitários. Eu formei-me cá em Viseu, na Escola Superior de Saúde. Entretanto, a história é até curiosa. Eu opto pelo Centro de Respostas Integradas de Viseu, na altura designado como Centro de Atendimento a Toxicodependentes, porque era um serviço que não me obrigava a fazer trabalho por turnos. E eu queria conciliar a minha atividade profissional com aquilo que eu fazia de forma amadora, que era jogar futebol na altura. Quando eu saí da faculdade tinha 23 anos, queria continuar a jogar futebol e precisava do final do dia para jogar futebol e para poder treinar, e precisava do fim de semana para jogar. E, portanto, confesso que a opção foi conciliar uma atividade profissional com uma atividade recreativa, que para mim ainda era muito importante, e procurei um serviço que não tivesse trabalho por turnos. Foi por isso que eu fui para o querido Viseu trabalhar. Okay. Então, e como é que se sente ao lidar diariamente com pessoas que enfrentam desafios tão complexos? A parte inicial, quando fui para o CAT, para o Centro de Atendimento a Toxicodependentes, agora designado de CRI, eu vinha de uma realidade, ainda por cima os últimos ensinos clínicos tinham sido em cuidados intensivos, em urgência, e a lidar com um doente, com uma patologia totalmente diferente, que necessitava de cuidados mais continuados, mais abrangentes, mais globais, e isso foi um desafio enorme. E eu comecei a gostar, passado alguns meses de estar lá. É uma área que demoramos a apaixonar-nos por ela, na realidade. Mas são pessoas como qualquer outra, com uma patologia em específico, uma patologia aditiva, mas que não diferem assim tanto, ou nada, diria, do resto das pessoas, porque são efetivamente pessoas. Nós temos a sorte, nesta área em Portugal, temos uma resposta muito global. Nós temos uma equipa multidisciplinar, desde enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, médicos das diferentes áreas, desde a psiquiatria, desde a medicina geral e familiar, desde a saúde pública, que permite olhar na realidade para um doente como um todo. Eu sei que é uma frase chavão, mas na realidade a resposta nas adições em Portugal ainda contempla uma resposta muito abrangente e, portanto, eu diria que é surpreendentemente mais fácil lidar com o doente com comportamento aditivo do que a esmagadora maioria da população portuguesa pensa. Pois. Acha que a sociedade está mais consciente para falar sobre os comportamentos aditivos? A verdade é que as equipas de prevenção, na qual eu também vou dando uma perninha, como eu costumo dizer, vão fazendo esse trabalho, essa tentativa de alertar a sociedade civil, as escolas, as universidades, de encontrar parceiros na comunidade que possam também trabalhar conjuntamente connosco estas áreas. Nem sempre as respostas do lado de lá são as que nós gostaríamos.
Hoje nós temos um desafio na área do comportamento aditivo diferente daquele que tínhamos há 20 anos atrás. Nós tivemos um boom em Portugal na década de 90, já final da década de 80, de consumos de heroína e cocaína, aquele que as pessoas designam de drogas pesadas, que na realidade não são nada pesadas, a nossa interação com ela é que pode ser mais leve ou mais pesadas. E falávamos das toxicodependências. Hoje temos uma realidade muito diferente. Hoje temos os chamados comportamentos aditivos, nomeadamente as adições pelo jogo, que nos preocupam, nomeadamente nas faixas etárias mais novas, com a falsa sensação de previsibilidade de um resultado esportivo, por exemplo. O acesso através do nosso smartphone à possibilidade de jogarmos em casinos online, de aceder a uma bet qualquer coisa para podermos apostar, faz com que o acesso ao jogo esteja muito facilitado. E hoje nós designamos então essas dependências sem substâncias. É claro que as outras não terminaram. Nós continuamos a ter heroinodependentes, cocainómanos, continuamos a ter muitos doentes de álcool, isso é um problema cultural no nosso país, mas começam a chegar os novos dependentes, os dependentes sem substâncias, nomeadamente redes sociais, internet, ecrã e os dependentes de jogo. O desafio é diferente, mas continuamos a falar de pessoas. Exato. Então, e que mensagem gostaria de deixar para os jovens que se interessam por trabalhar na área da saúde? Bem, na área da saúde e na área, se calhar, do SCAD em particular, eu entendo que todas as profissões têm que ser remuneradas e têm que ser valorizadas, e nós, enquanto Estado, enquanto sociedade, temos que valorizar suficientemente essas áreas. Tem havido um desinvestimento público grande nas áreas da enfermagem, da medicina, mas também da psicologia clínica, e nós precisamos de valorizar estes profissionais, nomeadamente no setor público, retê-los no setor público. Há quem diga que é o maior ganho da nossa democracia o nosso Serviço Nacional de Saúde. Eu concordo com essa frase, é alguma coisa que nos iguala a todos, que permite que todos nós tenhamos acesso a cuidados de saúde de qualidade, porque o nosso Serviço Nacional de Saúde presta serviço de qualidade, mas também precisamos de profissionais que efetivamente gostem da área. Eu não digo que venham para a saúde com um espírito de missão, não. Obviamente que as pessoas, como acabei de dizer, têm que ser valorizadas e até do ponto de vista salarial pelo trabalho que desenvolvem, mas como em todas as áreas, é necessário ter uma apetência, um gosto e trabalhar esse gosto e essa apetência. A sua carreira sempre esteve voltada para a área da saúde? O que é que o motivou a seguir esta profissão? Não. Todos os meus sonhos não eram na área da saúde e, portanto, a vida vai-nos levando para lugares diferentes e não necessariamente melhores nem necessariamente piores. Eu costumo dizer que quanto mais nos dedicamos, mais gostaremos daquilo que fazemos. E, portanto, nunca em criança eu pensei ser enfermeiro ou trabalhar na área da saúde. Os meus sonhos eram sempre diferentes. Bombeiros, polícia, jogador de futebol, essas coisas. Que depois, na realidade, poucos de nós exerceremos aquilo que pensamos que gostamos de fazer quando temos 7, 8, 9, 10 anos. A vida leva-nos para caminhos diferentes. E muitas vezes melhores até do que aqueles que nós sonhamos. Portanto, a área da saúde veio por acaso, concorri, entrei. Os primeiros anos não me apaixonei logo pela área da saúde, mas à medida que fui investindo, fui fazendo formação, fui especializando na área da saúde mental, fui fazendo mais formação na área do comportamento aditivo. Honestamente, hoje para mim era difícil ver-me a trabalhar noutra área. Primeiro casamos, depois apaixonamos-nos, diria. E, portanto, foi isso que me aconteceu com a saúde e com a saúde mental em particular. Ok. Qual é a lição mais importante que tenta transmitir aos seus alunos? A questão da dedicação àquilo que nós estamos a fazer. Alguém diz que dá tanto trabalho fazer mal como fazer bem. O tempo que vamos perder numa consulta, numa frequência, em qualquer esfera da nossa vida, há obrigações que nós temos que fazer. Há tarefas do nosso ritmo circadiano que nós temos obrigatoriamente que fazer para cumprir determinado papel. E se nós as fizermos bem, vamos ter uma satisfação muito maior com o resultado.
a libertação de dopamina vai ser muito maior. Nós vamos ser muito mais felizes quanto mais nos dedicarmos a alguma coisa. E nós, efetivamente, gostamos mais de coisas às quais nos dedicamos. Portanto, aqui uma pescadinha de rabo na boca. A dedicação traz-nos, sem dúvida, felicidade. Além de tudo isto, ainda encontra tempo para ser treinador de futebol. Pode-nos contar um pouco sobre como começou esta paixão? Sim. Jogo futebol federado desde miúdo, desde os 7, 8 anos, e é aquilo que falei há pouco, é a necessidade de conciliar, na altura com a vida académica, na altura com os ensinos clínicos de enfermagem, que também são bastante exigentes, conciliar com o mestrado, com a especialidade, sempre consegui conciliar com isso tudo. E mesmo no meu percurso como jogador, amador, num nível baixo, sempre procurei perceber aquilo que era feito, o porquê do exercício ser assim, o porquê do treinador pedir este movimento e não aquele. Sempre fui bastante curioso relativamente a tudo. Sempre gostei de estar em salas onde houvesse pessoas muito mais inteligentes e sabedoras daquele assunto do que eu, porque é a forma de nós aprendermos. Isso acontecia também no treino. Eu olhava para aquilo que os meus treinadores faziam, diziam, e tinha sempre essa curiosidade de saber aquilo que estava a ser feito. À medida que os anos foram passando, e portanto fui percebendo que teria que deixar de jogar futebol, fiz o curso de treinador nível 1 na Associação de Futebol de Viseu, fiz o curso de treinador nível 2 e comecei a treinar camadas jovens, cá em Viseu, no Viseu 2001, no Represense, na Dragon Force, e isso entusiasmava-me bastante a possibilidade de liderar grupos, de coordenar equipas, que não é assim tão diferente do trabalho que depois faço enquanto enfermeiro, enquanto coordenador. É extremamente desafiante. E pôr um grupo de pessoas a funcionar relativamente àquilo que é a nossa ideia, isto no futebol, é muito giro, muito engraçado quando as coisas correm bem. Quando as coisas não correm bem, claro que vimos para casa muito desiludidos. Ser treinador é terrível nisso. Quando perdemos ao domingo, pensamos sempre que a culpa é nossa, que somos insuficientes, que o nosso trabalho não foi bem feito. Mas essa paixão pelo desporto sempre tive, a paixão por desenvolver equipas, trabalhar equipas também, e portanto daí a questão de ter ido para treinador de futebol também. Treinar uma equipa de futebol exige uma grande capacidade de liderança. Como é que as suas competências como enfermeiro e docente o ajudam nesta função? Vai um pouco de encontro àquilo que eu estava a dizer. A verdade é que coordenar, manter o interesse numa turma de 50, de 60 alunos, mantê-los motivados, ouvir aquilo que nós estamos a dizer, eles perceberem a importância daquilo que nós estamos a dizer, ter um ideal comum de aprendizagem, quer seja numa turma, quer seja em coordenar uma equipa de enfermeiros, uma equipa multidisciplinar, como a equipa de tratamento do CRI. Exige de nós exemplo de dedicação, exige tirar o melhor partido daquilo que são as potencialidades, as diferenças que cada um tem, porque numa equipa de tratamento as características, o potencial de cada um é diferente, numa equipa de futebol é exatamente a mesma coisa. As potencialidades do guarda-redes, dos médios, dos avançados são diferentes e temos que perceber que cada um, mesmo dando de si coisas diferentes, podemos contribuir para um bem comum, que é ganharmos todos. Exato. Então, quais são, na sua opinião, as principais características de um bom treinador? Capacidade de liderança, a capacidade de definir também regras, limites. Nenhum grupo funciona sem regras, sem limites, mas também a capacidade de permitir a liberdade, permitir a expressão do talento de cada um, sem castrar esse talento, e ser uma figura na qual os jogadores se revejam e que acreditem essencialmente na ideia de treinador. Nós falamos em modelo de jogo e é importante que o modelo de jogo seja o mesmo para todos. É claro que o meu modelo de jogo pensado é diferente daquele que eu consigo transmitir aos jogadores, é diferente daquele que eles entendem do que eu digo, é diferente daquele que eles metem em prática. O meu objetivo é que o meu modelo de jogo pensado seja o mais perto possível daquilo que os jogadores conseguem colocar em prática. E se eles acreditarem nisso, nós estamos mais perto de sucesso. Exato. Qual foi o momento mais gratificante da sua carreira até agora? Como treinador? Sim. Ou
durante as suas profissões, a saúde, na área da saúde, como professor? Qual é que foi o momento? Na área da saúde, não pelo que recebi em si, mas eu gosto muito de ler e às vezes discuto isso com alguns utentes, mesmo em consulta, com alguns doentes com comportamento aditivo. E recebi alguns livros de alguns doentes com dedicatórias muito particulares, muito pessoais, que falam das nossas capacidades enquanto equipa de cuidar, que é uma palavra muito cara para a enfermagem, de cuidar de pessoas. E houve algumas dedicatórias e alguns livros que utentes me deram que particularmente me tocaram. O melhor momento como treinador até agora, provavelmente a primeira época em que treinei futebol sénior no clube da minha terra, no Ferreira de Aves, quando o clube não estava a passar por uma boa fase e conseguimos inverter os resultados e ter um final de época excelente, tranquilo, com manutenção. Nem sempre ganhar em futebol significa ser campeão, porque se vocês pensarem, existem 16 equipas na Primeira Liga, só um vai ganhar. Não quer dizer que todos os outros percam. A verdade é que há objetivos diferentes. Há clubes que ser campeão a ficar na Primeira Liga. Há clubes que ser campeão a ficar na metade de cima da tabela. Portanto, não podemos ganhar todos, quando competimos 16, não podemos ser todos campeões. Desculpe, mas podemos ganhar todos. Ok. Acha que consegue impactar a vida dos seus alunos de uma maneira positiva? Eu tento e gostaria que isso fosse verdade. Não sei se o tempo de contacto que tenho com eles possa fazer com que tenha esse impacto todo na vida dos alunos. Se eu conseguir passar a ideia de que ser enfermeiro é extremamente desafiante, é extremamente trabalhoso, mas é incrivelmente recompensador, eu já fico feliz que eles saiam das minhas aulas, que saiam dos meus ensinos clínicos, com a ideia de que podem ter um futuro na qual o nosso Serviço Nacional de Saúde, na qual a nossa sociedade ainda não lhes reconheça do ponto de vista financeiro aquilo que é o trabalho tão valoroso do enfermeiro, mas que pelo menos se sintam reconhecidos naquilo que é a sua função social, naquilo que é a função enquanto enfermeiros, enquanto cuidadores de portugueses, de portuguesas e da sociedade. Quem foram as maiores influências na sua vida pessoal e profissional? Quem foi a pessoa que o influenciou assim? Mais? É agora. Provavelmente o meu pai, pela sua capacidade de trabalho, um homem que, sem grande escolaridade, mas que me ensinou que pelo valor de trabalho, pelo valor de esforço, da dedicação, o ponto de partida importa, mas importa o quanto nós conseguimos caminhar e correr, usando os nossos recursos, e podemos chegar tão longe como gente que parte à nossa frente, já com os metros de vantagem. E sendo um homem tão ocupado, como é que consegue equilibrar o tempo entre o trabalho, a família e os seus interesses pessoais? O trabalho dá-me muito gosto, dá-me muito prazer. E, portanto, há trabalho que eu não considero como tal. Obviamente que ser enfermeiro não crie com pessoas com vidas, muitas vezes, diferentes daquilo que nós padronizamos para a nossa sociedade. Traz-nos algum desgaste, vemos situações que nos incomodam. Eu acho que consigo fazer bem essa passagem depois para o tempo em casa, consigo desligar relativamente bem a ficha dos problemas do trabalho e chegar a casa e depois ter a minha vida pessoal e social, porque depois o futebol é um hobby para mim, não é um verdadeiro trabalho, para mim é verdadeiramente um hobby. Eu vou com gosto, planeio os treinos com gosto, dou os treinos com gosto e, portanto, é um hobby como outro qualquer. Portanto, consigo, diria, com relativa facilidade, pelo menos eu quero crer que sim, equilibrar aquilo que é a minha vida profissional e pessoal. E existe algum sonho profissional ou pessoal que ainda não conseguiu realizar, mas que gostaria de concretizar? Extremamente. Essa pergunta é muito interessante.
quando dou por mim a pensar, e eu sei que os grandes decisores pensam sempre em objetivos a longo prazo. E tenho um bom amigo meu que me diz, ok, onde é que queres estar daqui a 10 anos? Faz muitas vezes essas perguntas. O que é que vais fazer no próximo mês, no próximo ano para estares aí? E eu tenho muita dificuldade em colocar-me daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos. E, portanto, em pensar em objetivos ou em sonhos a longo prazo. Até porque as coisas na minha vida foram sempre surgindo no dia a dia, com objetivos a curto prazo. Os desafios. Eu não imaginava coordenar uma equipa de tratamento, eu não me imaginava estar a treinar uma equipa de futebol. Quando ingressei na Escola Superior de Saúde, nunca me imaginei a ser docente na Escola Superior de Saúde. E, portanto, nunca coloquei esses objetivos. As coisas foram aparecendo porque, acredito eu, alguém reconheceu que eu estava a fazer bem os objetivos a curto prazo. E é sempre para esses que eu trabalho. Depois os desafios vão-me sendo colocados e eu digo que sim ou que não. A maior parte das vezes digo que sim, tenho alguma dificuldade, ou problema que tenho em dizer que não. E, portanto, não sei bem por onde quero ir. Quero ter excelentes resultados enquanto coordenador da equipa de tratamento de Viseu. Gostaria muito que o meu clube este ano, que treino este ano, a Associação Desportiva de Sátão, subisse de divisão. E eu não sei depois o que é que isso me trará. Não sei se me aparecerá o Real Madrid ou o Barcelona para treinar no ano seguinte. Calculo que não. Mas acredito que alguma coisa melhor virá quando há sempre alguém a olhar para o nosso trabalho. Exato. Há sempre alguém a olhar para aquilo que nós fazemos bem. E se fizermos bem, pelo menos outras portas se abrirão e nós teremos oportunidades de escolha. Portanto, Exato. Não penso muito nisso, honestamente. Se pudesse dar um conselho ao José Rodrigues de há 20 anos atrás, qual é que seria? Difícil. O que é que eu diria ao José Rodrigues de há 20 anos atrás? Teria lido mais, e eu gosto muito de ler. Teria-me dedicado ainda mais no curso de base. Teria ido buscar outras ferramentas que se calhar deixei passar. Essencialmente isso. Teria estado em mais fóruns, mais salas com pessoas muito inteligentes. Nós temos um problema de muitas vezes ouvir para rebater e não ouvir para entender. Exato. E neste momento, às vezes faço esse esforço, mesmo em conversas com amigos, com pessoas de outras áreas, nós habitualmente queremos fazer valer o nosso ponto de vista e não entender o ponto de vista dos outros. Estamos a ouvi-lo para rebater e não para entender. E era isso que eu diria ao José Rodrigues de há 20 anos atrás, que rebatia quase sempre e não ouvia para entender. Okay. Houve mais. Para o conhecermos melhor, pode-nos descrever um hábito ou uma rotina que tenha? Levanto-me, gosto de tomar um café, preciso sempre de um café de manhã para me sentir ativo, só depois banho e essas coisas e vestir, mas preciso sempre de um café de manhã para dar aquele boost de energia. E quando tem tempo livre, o que é que gosta de fazer para descontrair? Ler, fazer desporto, jogar ténis, jogar pádel, que agora está tão na moda, correr, faço trilhos também, com alguns amigos que me desafiam para isso. Muita coisa ligada ao desporto e ler, gosto muito de ler. E para onde gostava de ir de férias se tivesse oportunidade? Não conheço nada da América do Sul e gostaria muito de conhecer. Argentina, Patagónia, gostava muito de conhecer. Viagens caras ainda, mas espero ter a oportunidade. Bastante. Uma curiosidade para terminar, o enfermeiro José gosta de café? Adoro café. Gosto mesmo muito de café. É assim que começo o meu dia sempre, como disse, adoro café. Então, e se para a semana estivesse no meu lugar, quem é que convidaria para vir tomar café consigo? Em Viseu? Sim. Uma personalidade de Viseu? Alguém. Deixem-me pensar. Estava a pensar em alguém na área de desporto. Conheço várias pessoas interessantes. Temos as pessoas mais famosas como o Félix, pessoas que têm carreiras interessantes, que está difícil vocês sentarem aqui neste espaço. Tenho um amigo meu, tenho o Hugo Marques, que trabalha da Siemens, é responsável pela área digital da Siemens, da inteligência artificial associada à saúde. Pode dar-vos uma boa conversa. Hugo Marques. Obrigada. Resta-me então agradecer a sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui no É Café.
Muito obrigado pelo convite, foi um gosto.